em pergunta. Você precisa da parte prática, tá? Como assim a parte prática, Leandro? Você precisa da ferramenta, não da teoria. Entende? Como assim? Vou explicar. Imagina um médico. O médico vai trabalhar. Aí ele vai trabalhar sem estetoscópio, ele vai trabalhar sem poder receitar medicamento, porque no lugar que ele trabalha não tem medicamento, então não pode receitar medicamento. Ele vai sem estetoscópio porque ele não tem o estetoscópio. Ele vai sem poder pedir exame, porque no lugar que ele trabalha ninguém faz exame. Então ele vai trabalhar, ele tem o conhecimento, ele tem a teoria, ele sabe o que fazer, ele sabe resolver, só que ele não consegue resolver porque ele não tem as ferramentas que ele precisa. Do que eu estou falando? Vamos lá, outra história aqui. Imagina um cozinheiro. Um cozinheiro, um super chefe, sabe fazer várias receitas, sabe fazer vários pratos sofisticados, sabe fazer tudo o que precisa, sabe cumprir os prazos que ele precisa. Maravilhoso, é um excelente cozinheiro. Só que ele vai trabalhar e não tem a cozinha que ele precisa, e vai trabalhar num fogão de uma boca só. É igual você querer fazer um bolo na mão, sem ter uma batedeira. Dá para fazer o bolo sem ter a batedeira? Dá para fazer, não dá? Só que dá para fazer o bolo sem a batedeira 200 dias letivos, 4 horas por dia? Com a batedeira é melhor, não é? Não é, amor? Pois é. Dá para fazer o bolo sem a batedeira, mas com a batedeira é melhor. O que eu estou querendo dizer é isso. A ferramenta do professor, a ferramenta do médico, o médico tem a ferramenta dele, o cozinheiro tem a ferramenta dele, todos os profissionais têm as suas ferramentas. Agora você está indo para trabalhar, você está indo para a sala de aula sem a sua ferramenta. E é por isso que gera todo esse caos, gera toda essa frustração, gera toda essa sobrecarga, gera todo esse trabalho manual, braçal, verbal. Você tem que falar e falar e falar e falar várias e várias vezes, porque não tem a ferramenta que apoia a sua fala, não tem a ferramenta que apoia a sua didática, que torna acessível o conhecimento que você quer transmitir. E que ferramenta é essa, Leandro? É um material didático. Material didático. Quando falta material didático para o professor, ele tem que ter um esforço sobre-humano para fazer aquele conhecimento ser absorvido pelo aluno, principalmente para os alunos com dificuldade de aprendizagem, os alunos da educação inclusiva. Esses são os que mais sofrem, os que mais ficam de fora. E o restante da turma, os que conseguem se sobressair, até conseguem aprender alguma coisa. Agora, o restante fica indisciplinado, fica desinteressado, fica sem absorver tudo o que precisa, porque está faltando um material didático adequado para o contexto sociocultural deles, para a realidade deles, para a nossa nova era que a gente está entrando agora em 2023, chegando em 2024. O material precisa ser atual, precisa ser interessante, precisa ser acessível. E é sobre isso a nossa metodologia. É sobre isso a segunda semana da atividade adaptada. É sobre você ter a ferramenta que você precisa para trabalhar. Não é questão de ter um curso, não é questão de ter uma teoria, é questão de você ir trabalhar com a ferramenta que você precisa. É sobre isso. E que método é esse? Não é um método de ensino, não é um método de alfabetização, não é um método para ensinar geografia, para ensinar história, não é um método para X, para Y, para Z. Não. É um método para você produzir a sua ferramenta de trabalho, o material didático acessível. Para você entender a realidade da sua turma, entender a realidade do seu aluno, entender a sua experiência, a sua didática, combinar isso tudo e produzir um material didático acessível que vai funcionar para você, para a sua disciplina, para o seu conteúdo, para o que você precisa ensinar, e vai funcionar para a sua turma, para o seu aluno que mais precisa e para o seu aluno que às vezes não precisa tanto assim, mas vai funcionar para ele também. É sobre isso o nosso evento. E o nome desse método é o método AEIOU. AEIOU, exatamente. Vamos lá. Que método é esse, Leandro? Esse é o nosso método para produzir material didático acessível, para que você tenha a ferramenta de trabalho que você precisa. Cada letra corresponde a um pilar do método, né? A letra A é a da análise. Para quem está chegando agora, deixa o like aí na live, porque esse método aqui é libertador. É libertador. Exato, a Cleide está falando aqui, às vezes está faltando folha na escola, como é que a gente faz? Olha, fica de olho porque dá para você adaptar isso aqui para a sua realidade, tá bom?
O importante é você saber como construir a ferramenta. Vamos lá, análise. O que é análise? Descubra as relações entre as funções executivas e a estruturação de atividades. Lembra que não adianta você conhecer todos os diagnósticos que existem no mundo, até porque quando você parar de ler o livro lá das classificações dos diagnósticos, vai surgir um outro. Então, não dá para acompanhar. E não é para você acompanhar os diagnósticos. É para você entender as habilidades que os alunos, que as pessoas precisam para executar uma atividade, para fazer uma tarefa. Então, a relação entre as funções executivas e a adaptação de atividades. Como assim, Leandro? Isso aqui é para matar de uma vez por todas aquela dificuldade que você pode ter de identificar a necessidade de aprendizagem, identificar a barreira do aluno, né? Para que você consiga estruturar as atividades de acordo com o que o aluno precisa. É dentro desse pilar da análise que a gente entende isso. A gente vê nesse pilar as relações entre as funções executivas e a estruturação de atividades. Através de testes rápidos, eu vou te mostrar um teste rápido aqui. Você consegue identificar déficit específico em função executiva dos alunos, independente do diagnóstico dele. Com o conhecimento, olha só, nesse pilar, a gente mapeou mais de 50 estruturas, mais de 50 heurísticas de atividades. E você vai conseguir direcionar que tipo de heurística usar para que déficit de função executiva, que tipo de estrutura de atividade usar para um determinado déficit de função executiva. Como assim, Leandro? Como é que funciona esse teste rápido? Eu não sou um profissional para fazer uma avaliação de função executiva, eu sou um professor, eu vou ter que avaliar isso sai totalmente da minha alçada. Olha, não é com o objetivo de criar um diagnóstico, de definir um diagnóstico, não é com o objetivo de fazer uma avaliação neuropsicopedagógica, né? A não ser que você seja esse profissional, tudo bem, se você for, maravilha, vai complementar o seu trabalho, mas se você não for, não é para você sair da sua área, é para você entender como produzir o material, entende? Eu estou focado aqui no material, entender o que essa pessoa tem de dificuldade em alguma função executiva, porque sabendo que dificuldade é essa, eu consigo direcionar a minha produção de material. Vamos lá, vamos fazer junto comigo aqui? Vamos fazer junto comigo aqui? Eu quero que você pense agora no seu aluno, tá? Quem tem aluno aí na faixa de 4 a 6 anos? Eu vou falar de todas as faixas. Por quê? Porque a produção de material didático acessível dentro dessa metodologia funciona para todas as etapas. Vamos lá. Eu estou avaliando aqui uma função executiva que se chama atenção sustentada. É muito importante. O aluno que tem déficit de atenção sustentada, ele não consegue fazer a maioria das atividades escolares, que não são acessíveis, tá? Mas as acessíveis ele consegue. Vamos lá. São 11 funções executivas. Vamos focar em uma só aqui, que não dá tempo de ver tudo no evento. Quem tem aí um aluno na faixa de 4 a 6 anos, pensa nessas 3 coisas aqui, ó, e responde para mim. Consegue completar uma tarefa de 5 minutos? Talvez com supervisão? Se ele consegue, sempre, aí é o pontinho 3 aqui, é o 3, lá embaixo, o verdinho. Se ele consegue relativamente bem, quase sempre, é o 2, né? Se ele faz, mas não faz muito bem, é o 1. E se ele nunca faz, raramente consegue, é o 0. Então, consegue completar uma tarefa de 5 minutos. Uma criança de até 6 anos, de 4 a 6 anos, ela deveria conseguir completar uma tarefa, qualquer tarefa. Não precisa ser escolar não, qualquer tarefa, de 5 minutos. Se ele não consegue, é um possível sinal de déficit de função executiva. Só que a gente não pode analisar esse ponto isoladamente. A gente tem que analisar os 3 aqui, tá bom? Consegue sentar em círculo por 15 a 20 minutos. Olha, 15 a 20 minutos. Está fazendo uma tarefa ali com um grupo, né? Ficar sentado em círculo. Se não consegue, se ele levanta, não tem paciência, vai pontuar negativo aqui, ou o vermelhinho. Se ele consegue, vai pontuar o verdinho. Consegue ouvir a leitura de 1 ou 2 livros de imagens seguidos? O livro apropriado para a idade dele, de 6 anos. Né? Se ele consegue ficar sentado ouvindo a leitura de 1 ou 2 livros seguidos, com imagens, óbvio, aí você pontua verdinho. Se ele não consegue, você pontua vermelhinho. Se, na maioria das suas respostas, deu vermelhinho, isso quer dizer que essa criança de 4 a 6 anos possui, possivelmente, um déficit de atenção sustentada. E não estou falando isso aqui para que você vai
falar para a família que tem déficit, não é para você tentar rotular a criança de alguma forma, não é para você orientar a buscar um diagnóstico. Você pode até orientar a buscar um diagnóstico se você preferir, tá? Mas isso é uma questão mais sua. A ideia aqui, dentro da nossa esfera de produção de material didático acessível, é você entender que você vai precisar reduzir etapas, que vai ter um conjunto de estruturas que vai fazer mais sentido para esse aluno do que outro. E você vai conseguir direcionar o seu trabalho. Ó, agora vamos para Fundamental 1, 7 a 11 anos. Fundamental 1. Quem é do Fundamental 1 aí, ó? Que a gente está avaliando a atenção sustentada do aluno, uma das 11 funções executivas. Consegue passar de 20 a 30 minutos fazendo lições de casa? Consegue completar uma tarefa de 15 a 20 minutos? Consegue sentar durante uma refeição de duração normal? Se para a maioria pontuou nunca ou raramente, ou faz, mas não faz tão bem, uma a cada 4 vezes, quer dizer que esse jovem de 7 a 11 anos possivelmente tem um déficit de atenção sustentada. Isso é um teste rápido, lá do pilar da análise, que vai te orientar na produção, na escolha das 50 estruturas que a gente mapeou, que vai te orientar na escolha dos elementos de interação, elementos de empatia, na organização e na usabilidade, que a gente vai ver daqui a pouco. Olha, Fundamental 2, 11 a 15 anos. Quem se identifica aí com alunos do Fundamental 2? Vamos dar uma olhada aqui. Consegue passar de 30 a 60 minutos fazendo lições de casa? Tem um jovem aí de 11 a 15 anos que consegue ficar 1 hora, de 30 a 1 hora, estudando, fazendo lição de casa? Olha só que desafiador, né? Consegue completar tarefas de 30 a 60 minutos com um intervalo? Consegue permanecer numa prática esportiva, culto religioso, etc., uma palestra, não sei, um filme, um cinema, durante 60 a 90 minutos? Se não consegue, é um possível déficit de atenção sustentada. Atenção sustentada, isso quer dizer que vai precisar de adaptatividade. Eu não estou interessado em saber o diagnóstico do aluno aqui, ele pode ter deficiência intelectual ou não, pode ser autista ou não, pode ter síndrome genética aí, ou não ter a síndrome genética, X frágil ou não ter X frágil. Pode estar em processo de diagnóstico ou não estar. Pode estar sendo acompanhado por um psicopedagogo, por uma psicopedagoga, por uma fono ou não. A família pode estar levando nas terapias ou não. O resultado desse teste vai balizar a minha produção de material didático. Por quê? Dentro da minha esfera, dentro da minha realidade, dentro do meu campo de atuação, do que eu posso fazer com o que eu tenho, é produzir um material didático. Eu não posso obrigar a família a levar na terapia, eu não posso obrigar a fono a existir ou não existir, a aplicar ou não aplicar. O que eu posso fazer é entregar um material mais ou menos acessível dentro da minha realidade. E com esse teste você consegue balizar a sua entrega de material. Entende? Independente desse aluno ter o diagnóstico fechado ou não. Isso, você conhecer isso, saber disso, é libertador. É libertador. Por quê? Porque te evita de você ficar procurando várias informações, conversando com várias, tendo infinitas e infinitas reuniões com equipes e equipes que não vão te ajudar na prática. Porque ninguém sabe como produzir um material didático acessível na prática. Porque essa não é a função deles. A não ser que eles estudem isso para poder te orientar. Entende? Ensino médio, 15 a 17 anos. E aqui você pode incluir também o adulto. Você, eu. Eu posso ler isso aqui pensando em mim, inclusive. Vamos lá. Consegue passar de 60 a 90 minutos fazendo lições de casa, talvez com 1 ou mais intervalos. É igual eu. Consegue ficar trabalhando por 90 minutos com 1 ou mais intervalos? Consigo. Legal. Não consigo? Temos um problema, né? Tolera compromissos familiares sem reclamar, se entediar ou criar encrenca. Completa tarefas que levam até 2 horas com intervalos. E aí o mesmo conceito, a mesma lógica que você aplicou na educação infantil, no Fundamental 1, no Fundamental 2. E agora você vai aplicar
Se pontuar a maioria vermelhinho, é um possível déficit de função executiva. Se pontuar a maioria verdinho, não é um possível déficit de função executiva. Isso aqui, quem estiver interessado em fonte, está aqui em cima do slide. A fonte é o Richard Gere, PhD, estudioso aí, pesquisador das funções executivas, criou esse maravilhoso teste para a gente entender onde que existe um possível déficit. E esse conhecimento tem ajudado famílias a se entenderem os filhos, professores a se entenderem e entenderem os seus alunos. Só que a área de atuação dele se limitou a isso aí. A partir desse conhecimento agora, o que a gente fez aqui no Instituto ETAD? A gente colocou o conhecimento de design, de neurociência e de pedagogia para estruturar, para a estruturação, para a produção de material didático acessível. A gente está falando aqui só do pilar da análise. Está fazendo sentido? Comenta aí para mim, está fazendo sentido? Aí tem uma pergunta aqui, e se houver atenção sustentada, inclusive num tempo além desses tópicos, só em assuntos de seu hiperfoco, mas que nunca em tarefas escolares ou em assuntos que não são do seu interesse? Maravilhoso a sua pergunta, Camil Araújo. Se dentro do hiperfoco dele ele consegue manter a atenção, maravilha. Mas quando você vai aplicar uma tarefa que não é do hiperfoco, que é 99% das tarefas escolares vão ser fora do hiperfoco dele, você vai precisar adaptar. Por quê? Porque senão ele não vai conseguir fazer. E se ele não fizer, o que acontece? Entra no ciclo da exclusão. E o ciclo da exclusão não é legal para ninguém. Não é legal para a família, não é legal para o aluno, não é legal para o professor, não é legal para a gestão da escola, não é legal para a Secretaria de Educação, não é legal para ninguém. Então, a gente vai precisar adaptar a atividade, você vai precisar usar a sua ferramenta, a melhor ferramenta que existe para o professor, que é produzir um material didático acessível para esse aluno. Porque de que adianta você planejar uma aula, entregar um material que o aluno não vai conseguir chegar ao final, não vai conseguir fazer até o final? Não dá para você ficar colocando tudo dentro do hiperfoco do aluno sempre. Não vai dar certo. Mas você conseguir planejar algo com uma heurística acessível para tópicos que estão fora do hiperfoco do aluno, você vai conseguir alcançar esse aluno. Esse é o ponto que eu queria trazer aqui desde o início. Adaptatividade não é para você cumprir uma obrigação legal. Esse tem direito, esse não tem. Para esse aqui eu vou adaptar, para esse aqui eu não vou adaptar. Deixa eu ver o diagnóstico dele. Tem diagnóstico? Então eu posso adaptar. Não tem, não vou adaptar. Não é isso. É você entender que eu tenho o poder de construir um material acessível nas minhas mãos. Então, independente desse aluno ter ou não ter um diagnóstico, independente da lei atingir esse ou não, eu vou usar esse poder não para cumprir uma obrigação legal, porque é obrigatório, mas para alcançar o aluno. É recurso pedagógico. Eu uso para alcançar o aluno que eu precisar alcançar. E isso é bacana. E isso que é legal. É isso que eu quero que todo professor tenha nas mãos. A ferramenta para produzir o material que ele precisa. Porque aí a aula flui. Aí fica leve. Fica fácil. Fica bom para todo mundo. Bom, tá fazendo sentido. Empatia, a gente falou da análise, método A e O. Letra A, letra E, empatia.